Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo e vamos à solução da última questão da lista 3.3, a questão 10. Fazer um algoritmo que solicite a razão de uma PG, progressão geométrica, e o valor do primeiro termo, e apresente lá como resposta o quinto termo dessa série. Então, só para a gente relembrar também o que seria uma PG, é quando você tem uma sequência numérica feita com essa seguinte lógica aqui. Eu tenho que informar quem é o primeiro termo, por exemplo, 2, e tem que formar quem é a razão para formar os próximos termos. Só que diferente da PA, onde eu vinha somando, aqui eu tenho que multiplicar. Então o próximo termo dessa PG é pegar o primeiro valor que eu tenho e multiplicar pela razão, que por exemplo é 3. Então 2 vezes 3, 6. O próximo termo é pegar o 6 e multiplicar novamente pela razão. 3 vezes 6, 18. E assim vai. Então vai ser sempre o termo atual multiplicado pela razão. E a questão pede que eu apresente quem é o quinto termo, né? Então eu já fiz 3 aqui. Qual seria o quinto termo? Novamente, que nem aconteceu na questão anterior da PA, existe uma fórmula pronta na matemática para a gente trabalhar essa PG. Então eu fui lá num site de matemática, copiei a fórmula, vou colar aqui para você num comentáriozinho solto aqui, vou colar como ela aparece para a gente. Quando a gente copia e cola, o Eclipse aqui dá uma quebrada. Deixa eu ler isso aqui da forma certa, tá bom? O termo que eu estou em busca, que nesse caso é o quinto termo, ele recebe o primeiro termo vezes que nesse exemplo aqui é razão, esse que, elevado, aqui rola um elevado a n menos 1, tá bom? Que elevado a n menos 1. Quem é n? Se eu estou querendo o quinto termo, esse n vale 5. Então seria 5 menos 1, tá bom? Mas aqui tem um elevado, muita atenção nisso, hein? Elevado, até escrevi assim, ó, vezes que elevado a, e fica mais claro para a gente olhar isso depois e entender, tá bom? E que é razão. Lembrando que na outra questão a razão se chamava R, aqui ela está se chamando que. A gente até pode mudar para R, apesar da fórmula matemática conhecida sempre ser com que, tá bom? Mas para a gente seguir a nossa lógica aqui, então vai ficar mais claro. Novamente, então agora eu vou usar double, porque esse número pode dar uma resposta tão alta que não cabe numa variável do tipo int. A variável int tem esse problema. Se você fizer aí, inserir valores altíssimos na hora de executar e usar int, ele vai dar erro, vai estourar. Só vai funcionar quando você colocar valores muito pequenos. Então eu vou usar double só por uma questão de segurança aqui, mas o int logicamente serve, só que não vai atender a valores muito grandes. Como é uma sequência de multiplicação, isso cresce muito o número que está dando como resposta. Bom, vou criar as variáveis A1, que é o primeiro termo que eu tenho que perguntar ao usuário, a variável R, que é a razão que eu também tenho que perguntar ao usuário, e vou criar a variável AN, que é onde eu vou guardar a resposta disso daí, tá bom? Enfim, A1 é a primeira pergunta. Informe, vou botar só assim, o primeiro termo da PG. Depois, para a variável R, razão da PG. Muito bem. Com esses valores eu já tenho a entrada que eu preciso, né? Da mesma forma que eu fiz anteriormente, esse n aqui, ele, nesse nosso enunciado, ele já é 5, ele é constante 5. Isso não vai mudar. Então você pode até criar uma constante para esse n, ou você já pode usar na fórmula direto 5, escrever 5 menos 1, fica a seu critério, tá bom? Só para relembrar, novamente, eu vou criar uma constante final double n, tá bom? E até uma dica aqui, tá bom? A gente está dando os termos aqui, né? Lá na frente, quando você chegar em programação, você vai aprender que as constantes não devem ser criadas com nomes que usam letras em minúsculo. As constantes, como regra de boas práticas, é legal que você faça elas todas com todos os termos em maiúsculos, né? Então, se eu tivesse uma constante chamada, sei lá, café, ela deveria ser assim, na prática, né? E não assim, o nome dela. Como é que a nossa ideia é simplesmente um algoritmo e para não ficar destoando na fórmula, eu vou usar em minúsculo, mas eu sei
que na prática o certo é fazer com letra maiúscula, tá bom? Vamos lá. Essa constante n vai receber o 5, porque é o quinto termo da série. Se você acha que vai esquecer isso, use sempre os comentários, para quando você olhar esse código lá na frente, você entender da onde saiu esse 5 aí, né? A questão pediu o quinto termo. A questão poderia também perguntar para o usuário informar qual o termo que ele está em busca. Aí você teria uma entrada de dados no lugar do n, e esse n viraria uma variável, não uma constante, né? Mas vamos fazer o que ela está pedindo aqui. Quinto termo da série. Depois disso, eu vou aplicar a fórmula como a gente tem ela aqui, ó. A minha resposta, que é o AN, que eu, aliás, já criei, sim, eu já ia criar de novo, mas tinha esquecido. O AN, ele vai receber o primeiro termo que o usuário me informou, vezes a raiz elevado a n menos 1. Isso aqui é uma potência. Então, você tem que fazer aqui o uso do math.poll. Tudo bem? O math.poll pede dois valores. A base é o R. Eu falei raiz, nem é raiz, é razão, certo? E o n menos 1 é o nosso n aqui que nós já temos prontinho, menos 1. Eu posso fazer o cálculo com uma constante? Claro que pode, eu não estou alterando aqui o valor dessa constante, né? A constante continua sendo 5. Estou fazendo um cálculo usando ela, que vai dar 4, mas esse cálculo não altera o valor de n. Então, tudo bem, não tem problema nenhum. Maravilha, fiz a fórmula certinha, estou ali com a n. Falta mostrar isso para o usuário. Sysout, Ctrl espaço. Quinto termo da PG. Ele é o nosso AN. Muito bem. Vamos lá. Minha PG tem o primeiro termo 2. A razão dela, ou seja, vai multiplicar sempre por 3. Meu quinto termo, olha como é que é alto, ó, 162. Isso que eu usei números baixinhos, né? Mas a resposta está certinha. Então, mais uma questão concluída. Obrigado e até a próxima lista. Um abraço.